Vamos ver se apareceu lá. Agora apareceu. Agora apareceu. Olha o eco. Só um pouquinho que você apareceu aqui. Boa noite, Rodrigo. Estamos online, sim. Estamos dando só um tempinho aqui para iniciar a transmissão. Temos 14 visualizações já do... Temos 14 pessoas online, pelo que eu estou vendo, né? 14 pessoas online já. 17 crescendo, presidente. Vou adicionar o Thiago, que chegou aqui agora. Não sei se é só comigo, mas tem um grande delay, pelo menos para mim, aqui no podcast e no YouTube. Tudo bom, Thiago? Thiago, me escuta? Boa noite, senhores. Boa noite. Estamos só esperando só acessar a live. Vocês me escutam ou não? Sim. Eu não escuto vocês. Vamos dar mais 2 minutinhos e a gente começa, pessoal? Pode ser. Podemos começar ali às 19h05. Chato. Vamos ver também o Thiago, ver se ele nos escuta também. E já dando uma boa noite aí para o Jason, Rodrigo, Trauma Humano, que deve ser o... E 25 pessoas que estão online aqui conosco, presidente. E só dar mais um minutinho, 15 aí, para a gente começar a nossa live. E ver o Thiago também. James também está aí. Boa noite, James. Quem estiver já assistindo pode dar uma ajuda e compartilhar esse link, né, com os grupos que vocês compartilhem, que vocês conhecem, para que cada vez mais pessoas possam se apresentar, para poder interagir com a gente. Thiago, agora, Thiago. Thiago? Acho que o Thiago não nos escuta ainda. Quanto tempo aí? Mais 30 segundos? Acho que sim, presidente. Senão, na nossa primeira live, nós já vamos perder a audiência aqui. Então, vamos lá, pessoal.
Primeiramente, aí, boa noite para todo mundo. Pessoal, queria agradecer a presença de todos que estão assistindo nossa live. Meu nome é Guilherme Corsetti, sou presidente da Associação de Adquirentes do Gramado Termas Resort. Aqui com a gente tem o Pedro Alejandro, que é vice-presidente da associação, Tiago, que é nosso conselheiro, e o Rafael Paiva Nunes, que é nosso assessor jurídico. Bom, pessoal, o objetivo de hoje é que a gente possa aí apresentar a associação para quem não conhece, assim como reapresentar e reafirmar para associados não estou escutando ninguém. que a gente está fazendo, tá? E o Thiago está com um probleminha técnico, nós seguimos aqui. E, além disso, passar as pautas, né, da associação. Né? Então, primeira coisa aqui, deixa eu compartilhar minha tela com todos vocês. Tá? Só um segundinho que eu fiz o compartilhamento de tela. Isso em seguidinha já vai estar visível para vocês aí no YouTube, tá, pessoal? Pronto. Bom, começando aqui, pessoal, falando um pouquinho da associação, para quem não conhece, tá? A Associação de Adquirentes, ela já existe aí há aproximadamente 1 ano e meio, tá? Existe um site com uma série de informações e detalhes sobre a associação, chamado, com o link associaçãogtr.com.br, onde vocês vão poder ver todos os detalhes aí da Associação de Adquirentes. Tá? Primeiramente, vou falar aqui quem somos. Né? Hoje, a Associação de Adquirentes ela tem como objetivo, né, representar os associados, né, com relação ao nosso condomínio, ao nosso imóvel, e a gente, com essa representação, busca sempre melhorias no nosso empreendimento. Né? O nosso grande objetivo aqui é ter um empreendimento bom, que seja bom para usufruir, assim como a gente consiga ter uma rentabilidade boa para a alocação do nosso empreendimento, que é um investimento que a gente sabe aqui, que para todos nós é muito importante. Né? E para isso, né, nós temos aqui uma união de pessoas, né? Hoje nós somos 82 associados, onde a gente coletivamente consegue reivindicar, ou coletivamente a gente consegue propor, né, o que a gente acha que é correto, tá? Para que... Só um segundinho, pessoal. Tá, filho, o pai está numa ligação aqui. Tá bom. Só uma interrupção técnica aqui de home office, tá, pessoal? Mas voltando. Então, o objetivo que a gente tem aqui é coletivamente conseguir ter peso para que a gente consiga ter voz, tá, no nosso empreendimento. Tá? E com isso, o que a gente consegue com voz? É conseguir propor melhorias e mudanças para que a gente consiga ter aí um empreendimento bom e de sucesso. Tá? E aí vou passar um pouquinho aqui para as nossas pautas. Tá? O que a gente notou ao longo da criação, na verdade, assim, pós adquirirmos o nosso empreendimento, a gente notou uma série de alterações e mudanças em projetos e contrato original, né, uma série de pontos o qual nós proprietários não fomos comunicados, né, descobrimos isso posteriormente, assim como uma série de pontos que nós criamos que não sejam bons para o nosso empreendimento. E para isso, para que a gente possa ter uma representatividade, a gente criou a associação, para que a gente consiga ter aí uma consultoria jurídica, que no caso é o escritório Paiva Nunes, está aqui representado pelo Dr. Rafael, né? Assim como uma assessoria administrativa, assim como uma contabilidade, são necessárias para o funcionamento da nossa associação e que a gente possa aí, né, ter representatividade. Um dos primeiros pontos, tá? E acho que até antes de entrar nos nossos pontos, Rafael, tu gostaria de te apresentar?
Rafael? Estão me escutando? Desculpe, eu desabilitei. Tá ouvindo agora? Agora sim. Então tá. Bom, meu nome é Rafael Paiva Nunes, eu sou sócio-diretor da Paiva Nunes e Filter Direito Imobiliário, que é um escritório especializado exatamente nisto, em direito imobiliário. Nós fomos convidados, então, por um grupo de adquirentes para fazer análise em cima dessas dúvidas que o presidente agora comentou, né, de questões que estavam não tão claras, e começamos a fazer um trabalho e fomos, então, convidados para compor, para formar essa associação e dar o suporte jurídico. Vou estar aqui, Guilherme, à disposição para questionamentos, para posições sobre o que nós estamos fazendo, o que já fizemos e ainda o que temos muito o que fazer ainda. Te devolvo a palavra. Perfeito. Vamos lá, pessoal. Vou começar aqui de trás para frente com relação às nossas pautas, tá? Uma das primeiras pautas aqui é a realização de assembleias online. Tá? A gente acredita que quanto maior a participação dos proprietários, maior envolvimento dos proprietários, melhor para o nosso empreendimento. Hoje a gente tem um empreendimento aí que originalmente deveriam ter 300 unidades, depois de algumas mudanças de projeto a gente descobriu que vão existir 464. Temos uma conta aí de aproximadamente 5.000 proprietários distintos, né? Nós sabemos que reunir em Gramado uma vez por ano 5.000 pessoas, né, ou que seja 10% disso, é muito difícil, né? A maioria dos proprietários, né, não são de Gramado, talvez nem sejam do Rio Grande do Sul, né? Então, um dos primeiros itens que a gente reivindica e está solicitando, né, é que sejam realizadas assembleias online. Tá? Então, esse é um dos primeiros pontos para que a gente consiga aí ter a maior participação dos proprietários nas decisões aí e encaminhamentos que a gente venha a ter em assembleias. Tá? Segundo ponto, né, extinção de cláusula mandato, tá? O que é cláusula mandato, pessoal? Hoje, quando existem assembleias, a GTR, a Gramado Termas, tem poder de voto por todos os ausentes. O que isso quer dizer? Se hoje a gente tem aí em torno de 5.000 proprietários, e a gente tem, como foi na última assembleia, em torno de 50 pessoas participando, a GTR ela tem o poder de votar por todas as outras pessoas ou cotas que não estejam sendo representadas. Se a gente pegar como exemplo a primeira assembleia que ocorreu lá em 2018, né, se não me engano em dezembro de 2018 ou novembro de 2018, nós tínhamos mais de 300 proprietários lá, e mesmo assim a grande maioria dos proprietários que votou a favor ou contra algumas pautas que foram apresentadas na ocasião não foram ouvidos. Por quê? Porque existia uma cláusula onde a GTR ela representa todos os ausentes na Assembleia. Então essa é a nossa primeira bandeira, né? Apenas quem estiver presente vota. No caso, se a gente conseguir uma Assembleia online, fica mais fácil de todo mundo participar e a gente consegue um maior envolvimento de todos os proprietários no projeto. Tá? Com relação à cláusula mandato, a gente tem hoje uma ação da associação que está em andamento, que está sendo conduzida pelo Dr. Rafael. Tá? Não sei, Dr. Rafael, quer falar algum ponto sobre essa ação em específico, né? Como é que está o andamento dela? Algum detalhe adicional? O senhor diz da desmembramento? Cláusula mandato. Da cláusula mandato. A da cláusula mandato ela é uma das ações que estão em andamento lá no empreendimento, e ela está dentro das principais ações que nós temos, que é uma ação inibitória da cláusula mandato, que é exatamente para inibir, para proibir que eles usem a cláusula mandato para fazer as aprovações. Esta ação, um dos princípios dela é a gente conseguir provar que as decisões que são feitas lá no empreendimento são feitas contra a vontade dos adquirentes em sua maioria. Por quê?
muitas das decisões que são tomadas em assembleia, utilizando a cláusula mandato, ela é contrária à vontade dos presentes na assembleia que são proprietários. Então, isso nos leva a crer que o voto da cláusula mandato, contrário àqueles que estão presentes, não está representando legalmente e da maneira adequada aqueles que estão ausentes. Porque se presentes ali estivessem, possivelmente votariam como os presentes que ali estavam. Então, e das aprovações que já teve tiveram lá na Assembleia, na primeira, pode-se notar claramente que foram votos contrários aos interesses dos adquirentes. Então, o uso da cláusula mandato, presidente, é pernicioso, ele é muito negativo, e nós estamos, então, trabalhando nesta anulação, nessa inibição, para que não haja lá uma democracia de um homem só. O senhor falou bem aí, presidente, na questão de onde estão os adquirentes, né? Eu lhe digo que os adquirentes, em sua maioria, são do Rio Grande do Sul, mas uma grande quantidade são do Brasil todo e até exterior, né? Porque Gramado, como um dos principais pontos turísticos do Brasil, muitas pessoas compraram no plantão de vendas lá visitando a cidade, né? Então nós temos sim uma impossibilidade de representação desse pessoal que vem de fora, ainda mais que a Assembleia é convocada com 8 dias de antecedência. Eles usam o prazo legal de 8 dias para convocar. Então, em cima do laço, como diz aqui no Rio Grande do Sul, né? Em cima do laço, para alguém comprar uma passagem lá do Pará e cair aqui para a Assembleia. E só fechando essa cláusula mandato, por que é importante a gente inibir? Porque houve uma alteração ilegal na Convenção de Condomínio que passou a exigir a procuração com firma reconhecida para representação nas assembleias. Então, você tem uma assembleia convocada com 8 dias de antecedência, você tem que correr para fazer uma procuração com firma reconhecida, postar no correio para chegar a tempo de ser representado na assembleia. Para o senhor saber, presidente, eu recebi uma procuração semana passada da assembleia do dia 18. Veio o correio aqui, a procuração semana passada. Então, é totalmente impossível. Nós temos que fazer de tudo para que o uso da cláusula mandato seja inibido. Perfeito. Tá, e até complementando sobre transparência e assembleia, né? A gente recebeu a ata da assembleia da última reunião, porém não veio lista de participantes da assembleia, não veio lista de votação da assembleia, ou seja, onde cada cotista votou para cada decisão. E isso foi tudo feito digitalmente, né, através de um mecanismo eletrônico durante a assembleia, mas a gente não recebeu essas informações junto com a ata, né? A gente não sabe, então, quem votou no que no final da última assembleia que ocorreu. Ou seja, tem uma falta de transparência e de algo que, na minha visão, como proprietário, né, é algo muito simples. Tu simplesmente anexa a lista de participantes, dizem cada um votou e mantém a transparência com os proprietários do imóvel. Tá? E aí, a gente falando de transparência, eu já vou pular para um próximo tópico de uma pauta nossa aqui, que é a transparência financeira. Né? Hoje, na nossa visão, existe aí uma caixa preta, né, onde os gastos eles são descritos muito superficialmente. Para quem comprou, né, esse imóvel com uma promessa ali de um condomínio na faixa de R$200, né, começou pagando 380, né, e esses gastos todos sem um detalhamento. Né? A gente tem uma série de questões, a gente tenta descobrir para onde é a quantidade, por exemplo, de gastos com manutenção num primeiro ano, e a gente não tem detalhes. Tá? Parte de gastos com o pool, né? O que efetivamente, né, a gente tem no descontado, a gente chega a ter 50% aí de desconto, né, no valor do pool, na nossa rentabilidade, mas a gente não consegue ter uma transparência financeira do porquê que é tão descontado. Uma coisa é imposto, a outra coisa são gastos administrativos e outras taxas que são cobradas, né, que a gente não tem uma explicação, né, de para onde vai
esse dinheiro, como vai esse dinheiro, e o que efetivamente é pago pelo pool ou é pago pelo condomínio em si. Tá? Então, essa transparência financeira, né, nós acreditamos que ela falta muitas vezes, né? Entendo que sim, existem auditorias que são feitas, tá? Mas na última assembleia que ocorreu, né, a auditoria fez uma aprovação de prestação de contas, onde durante a própria assembleia foi mostrado que estava sendo mostrado o valor de um condomínio errado, de acordo com o tamanho do apartamento, e mesmo assim a auditoria aprovou aquelas contas, né? Então tem apartamentos que são maiores, tem apartamentos que são menores, então as cobranças têm que ser proporcionais, né? E essa proporção estava errada, tá? E mesmo assim a aprovação de contas foi feita e a auditoria não apontou nada com relação a isso, tá? Outro ponto que é cobrado também é para que essa auditoria, tá? Só para complementar aqui, Rafael, que essa auditoria que a gente gostaria que fosse feita não seja uma simples auditoria de receita e despesa, tá? Que vai lá, confronta, vê se os gastos, né, foram feitos de acordo, mas sim uma auditoria que verifique os contratos, né? Se esses contratos, eles são válidos, os contratos estão sendo cumpridos. E aí, dando um outro exemplo, durante a Assembleia, a gente descobriu que 6% dos contratos dos adquirentes não tem que pagar pelo uso de parque termal, que ainda não está pronto, né? Assim como não tem que pagar pelo uso da Snowland. E mesmo assim, a gente descobriu que esses 6% de adquirentes estão pagando por isso no condomínio. Tá? Mais um ponto que passou por uma auditoria, que a gente imagina e tem certeza que deveria avaliar esses contratos e dizer isso, e mais um ponto que passou por aprovação de contas, que está errado. Tá? E por isso, né, essa cobrança por transparência financeira, tá, com uma ação que a gente vai entrar para abrir essa caixa preta que existe hoje e cobrar mais detalhes sobre esses gastos. Doutor Rafael? Ainda sobre a auditoria, né, que nos chamou muito a atenção, que na verdade foi uma auditoria do estilo contas a pagar e receber, validando tudo que foi pago e validando tudo que foi recebido. Mas um condomínio, como é o caso de vocês, tem outras análises mais profundas a serem feitas, né? E nos chamou a atenção naquela assembleia, Guilherme, por exemplo, a aprovação de despesas que são referentes a obras em áreas comuns que não teve decisão de assembleia para serem implementadas, que é o exemplo do chimarródromo. Então, se gastou 17 mil reais na construção de um chimarródromo e não houve nenhuma assembleia aprovando esta alteração da área comum, que requer, inclusive, um quórum específico. E indagada, a auditora que estava lá presente, se ela tinha visto na sua auditoria se todas as despesas tinham uma decisão assemblear, se estavam adequadas a uma decisão de assembleia, ela disse que sim, que é claro que estavam, mas aí perguntada também se havia sido realizado alguma assembleia no condomínio, ela disse também que sim, com certeza deve ter sido realizado. E todos nós sabemos que a única assembleia que foi realizada até hoje, antes do dia 18 de novembro, foi a assembleia de instalação. Então, uma auditoria que faz o levantamento das despesas de um condomínio, de decisões administrativas de um condomínio, e não olha se aquelas decisões foram basadas em decisões de assembleia e se respeitar a convenção, é uma auditoria que a gente realmente tem que criticar. E a aprovação das contas, presidente, foi feita com base na opinião de uma auditoria falha. Então, realmente, é muito importante esse trabalho realizado por vocês da associação, que é um trabalho de fiscalização do empreendimento. Perfeito. Seguindo aqui nas nossas pautas, pessoal. Só uma intervenção rapidamente, que essa parte dos 6% de contratos que não contemplam, né, o pagamento do condomínio e a utilização do parque, a gente verificou que são de contratos anteriores a 2015. Então, tem um comentário ali do Bruno, que acha que do contrato dele, que é de 2014, ele seria um dos, digamos, contemplados por essa cláusula de não precisar pagar pelos parques. Basta cada um conferir no seu contrato, lá na penúltima página, que deve ser o caso da maioria,
na cláusula 17ª, logo no início vai especificar se você tem direito ao uso do parque de forma gratuita ou se ela é custeada pelo condomínio. Perfeito, obrigado, Pedro. Bom, pessoal, seguindo aqui nas nossas pautas, tá? O que através da assessoria jurídica, na verdade, assim, vamos lá. Nós, proprietários, descobrimos que ocorreu uma alteração no empreendimento após a compra, tá? E o que foi essa alteração? Nós vimos que existiam contratos com 300 unidades, assim como existiam contratos com 464 unidades, tá? E essa alteração no empreendimento, ela foi feita sem qualquer consulta, tá? Para os adquirentes que já tinham o imóvel até a data de 2017 que foi feita essa alteração. Então, uma das nossas pautas aqui é algum tipo de compensação por mudanças nesse projeto, né? O que vai ser feito a respeito? Né? Por que foi feita essa alteração de forma ilegal, sem autorização dos proprietários? Né? E junto a isso, aí a nossa assessoria jurídica descobriu que a alteração ela foi muito maior. Tá? Ela não foi uma alteração, né, que ela já é grande, de aumentar de 300 para 464 unidades. Né? Ela foi uma alteração que mudou uma série de cláusulas na convenção de condomínio, tá? Como, por exemplo, de 2 anos para 10 anos da administração do condomínio. Outro exemplo, a GTR é sócia da administração do condomínio, isso consta lá. Outro exemplo, a gente vai ter que pagar por água termal. Tá? Então foram uma série de exemplos, né, através de um estudo que foi feito pela nossa assessoria jurídica, de uma grande alteração que foi realizada sem a nossa anuência, né, de quem já havia adquirido. Tá? Isso prejudica tanto quem já havia adquirido, quanto quem adquiriu depois, né, que adquiriu algo alterado com uma série de regras, não sabendo, né, de uma não aprovação de forma alegada. Né. Junto a isso, as alterações realizadas, mudanças de projeto, a gente teve o quê? A anexação de uma área de preservação ambiental, tá, que hoje só gera ônus para o nosso empreendimento, porque nos cria uma série de obrigações. Então, uma das nossos pleitos e nossas pautas aqui é o desmembramento dessa área de preservação. Né? Nós, como proprietários, não enxergamos o porquê que a gente tem que ter uma área de preservação anexada ao nosso empreendimento, sem consulta aos proprietários que já haviam adquirido o empreendimento, porque a gente vai ter uma série de obrigações. Se alguém derruba uma árvore que por algum motivo, né, é uma árvore que não pode ser derrubada por algum acidente que ocorra, a gente vai ser responsabilizado, o condomínio vai ser responsabilizado por isso. Né? Se tiver algum tipo de alteração nessa área de preservação, o condomínio vai ser responsabilizado por isso. A gente não vê motivo para que essa área de preservação esteja anexada ao nosso condomínio, né, sem a gente ter solicitado. Né? Isso deveria ficar com a GTR ou com, enfim, alguma empresa do grupo que seja responsável por danos ambientais aí que eles venham causar, mas não o condomínio em si, visto que isso já não fazia parte do nosso contrato original. Tá? Rafael, algum ponto, doutor Rafael, sobre essas mudanças que a gente encontrou no projeto, a ser falado? Sim. Hoje a gente já tem, né, uma ação em andamento para anulação dessa alteração de condomínio que foi feita de forma ilegal em 2017, visto que nós, proprietários, não aprovamos isso. Isso foi feito de forma unilateral pela GTR, sem a convocação de uma assembleia. Presidente, o senhor até tocou em alguns pontos ali da mudança da convenção de condomínio, né, que foram impactantes. Aí, por exemplo, a administração, que originalmente era 2 anos e passou a ser 10 anos, a administração que era para ser eleita em assembleia, e na mudança da convenção eles fizeram uma imposição que seria eles ou uma empresa por eles constituída, e aí eles constituíram uma empresa com a Windham, mas tem outros pontos também que são muito impactantes na alteração da convenção de condomínio. Por exemplo, os cabecéis. O que são os cabecéis? Um representante de cada apartamento seria um cabecel.
e então o empreendimento teria 300 cabecéis. A convocação de uma assembleia que não fosse convocada pela administração poderia ser convocada por 1/4 dos cabecéis. Então, 75 proprietários, representando 300 apartamentos, representando 4.000 cotas, poderiam convocar uma assembleia. Eles retiraram essa previsão de cabecéis da convenção anterior e ficou a regra geral de condomínio, que é 1/4 dos condôminos para convocar uma assembleia. Imagina ter que reunir 1.500 vontades, 1.500 pessoas que não se conhecem do Brasil todo, para juntos convocarem uma assembleia de condomínio. Ainda, na alteração da convenção, há outras previsões que são absurdas, como a inserção da proibição de locação da unidade fora do pool. Isso não existia no contrato de vocês. Isso foi inserido na convenção de condomínio e depois em contratos posteriores a 2017. Mas não existia proibição nenhuma de locação. Bem ao contrário, no marketing de vocês dizia que poderiam locar livremente. E que se vocês locassem pelo pool, aí teria uma taxa de administração de 20%. O que é outra grande discussão que o senhor já citou antes. Então, assim, a alteração da convenção de condomínio é uma das ações que a associação está movendo. O juiz da ação, ele exigiu, então, nós pedimos que fosse exigido, e o juiz disse, demonstrem que vocês convocaram uma assembleia legitimamente para esta alteração. A alteração se deu em 2017. A empresa apresentou provas de convocação da Assembleia de 2018, que é a Assembleia de Instalação. Então, ela não fez realmente uma Assembleia para mudar a convenção de condomínio. E nós não temos, né, presidente, como fazer uma prova negativa, né? Eu não tenho como provar uma coisa que você não fez, né? Você tem que provar que fez, né? Nós realmente, então, conseguimos demonstrar que não houve uma assembleia para falar sobre essas alterações e mais, mesmo que houvesse, eu acredito que não teria aprovação face aos absurdos que foram alterados. Eu vou unir já a segunda questão do desmembramento, né, que o senhor comentou já, que é um dos pleitos da associação. Lá no empreendimento, né, nós temos uma área original do empreendimento que é de 49 mil metros quadrados, 5 hectares. O empreendimento teria ao todo 5 hectares. E em 2012, iniciou um processo, um inquérito criminal ambiental do Ministério Público contra a associação, o André Cariari e a Gramado Parques, que é uma empresa do grupo que foi quem lançou o Parque Termal. Esse inquérito criminal ambiental, ele foi concluído em 2015 através da assinatura de um TAC, um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público. E nesse termo de ajustamento de conduta, se a gente lembrar, eu até vou abrir aqui, presidente, me atrapalhei um pouquinho aqui, mas eu vou abrir aqui uma informação importante que para ilustrar bem o que nós vamos falar sobre o desmembramento. Deixa eu abrir aqui na tela que a gente já vai tratar disso juntos. Aqui. Eu vou compartilhar a minha tela, tá, Guilherme? Ok. Estão vendo um mapa aí com verde bastante? Ainda não apareceu, Rafael. Ainda está aparecendo a tela que eu estou compartilhando. Demora um pouquinho para aparecer no YouTube. Para mim já apareceu aqui. Agora apareceu. Tá. Bom, aqui vocês têm um mapa que foi feito num dos projetos lá, um dos folders, que é esta área marrom aqui,
é onde está o hotel. E esta área marrom, que parece um revólver de cabeça para baixo aqui, né? Um machado aqui, né? Essa área marrom, ela é a área do hotel originalmente, 49 mil metros quadrados. Essa setinha para baixo aqui, o Gramado Termas Park, ele é é a área do empreendimento das águas termais. A área verde aqui é uma área de 123 mil metros quadrados, 12 hectares. E essa terceira área, a área C, é uma área de 35 mil metros quadrados, 13 hectares e meio. E essas áreas aqui, por conta do TAC, do Termo de Ajustamento de Conduta, a Gramado Termas Park e o Anderson Cagliari, que é o responsável, sócio das empresas, foram obrigadas, em 2015, a preservar essas áreas como área de preservação permanente e cuidar delas de forma vitalícia. O que aconteceu em 2017? Essas áreas foram anexadas à matrícula do hotel sem anuência dos adquirentes. Se vocês perceberem, não há nenhum interesse, não há nenhuma necessidade desse hotel ter esses mais de 15 hectares de APP, que é somente ônus ambiental, não tem bônus nenhum, é somente ônus ambiental, inclusive com o aumento das unidades imobiliárias de 300 unidades para 464, nos parece que não tem nem espaço para estacionar todos os veículos aqui. E os veículos aqui na área C, se vocês perceberem, tem estacionamento e bosque do resort. Estacionamento. Essa área que está aparecendo aqui mais clarinha na área C é uma área de brita que tem aberta ali, que inclusive foi um dos problemas do ambiental. E aqui nós temos 800 metros até o hotel. Não tem na mínima condição disso ser entendido como uma área do hotel. Então, no que nós estamos falando lá, Guilherme e demais, é um desmembramento. Aqui nessa linha verde, nessa linha entre a área marrom e a verde, aqui é o limite da matrícula original do hotel. E como não houve anuência dos adquirentes nesta unificação, o trabalho da associação está em tentar desmembrar estas duas matrículas da matrícula do empreendimento. E só para concluir, o empreendimento tem APP. O empreendimento tem 16 mil metros quadrados de área de preservação permanente. Então, as trilhas ecológicas, aquilo que foi prometido lá atrás, pode ser executado na própria área do hotel. Não precisaria ter uma outra região para fazer trilha ecológica, e muito menos ser 15 hectares, 18 hectares de área de preservação permanente. Né? Estou voltando aqui e vou parar meu compartilhamento. Até, Rafael, se puderes, por favor, complementar sobre ônus ambiental, obrigações. Né? O que acontece, né, se alguma coisa sair errado, né, se enfim, tiver algum tipo de problema com essa área. Tá? Porque eu acho que é importante o pessoal, né, em geral, ter dimensão do estrago que isso pode causar, né? Porque eu, particularmente, não tinha, né, até me aprofundar no assunto. É interessante, né, Guilherme? Porque se fosse bônus, se fosse algo bom, o Anderson Cagliari e a Gramado Termas teriam unificado essa área no Parque Termal. Né? Porque se vocês perceberem a disposição dessa área, ela tem muito mais a ver com o Parque Termal do que com o Gramado Termas. Então, o que eles fizeram na realidade? Eles estavam com uma batata quente na mão, que é esse ônus ambiental, e simplesmente transferiram essa batata quente para os adquirentes do Gramado Termas, tirando, inclusive, essa responsabilidade do colo deles. E que responsabilidade é esta? O senhor falou muito bem. Qualquer coisa que aconteça na área é responsabilidade do proprietário registral. Então, se houver uma extração ilegal de madeira, se houver um incêndio ali naquela área, um incêndio ou criminoso, ou até mesmo movido por alguém do condomínio, pior ainda, né? Por alguém do condomínio, mas se houver alguma
prática e legal ali, se houver, por exemplo, uma circulação de malfeitores naquela área, aquela área é do hotel. Então, vocês têm uma responsabilidade de manutenção do perímetro. Veja que absurdo. Você é proprietário do hotel a 800 metros e você vai ter que implementar uma vigilância de perímetro em 18 hectares que não tinha nada a ver com a sua propriedade. Porque a área do hotel está murada e cercada, a área do hotel. Mas essa área embaixo, ela não tem cercamento nenhum. Ela está devassada, você pode entrar e fazer o que quiser lá dentro. Então, tudo que aconteça em uma área de preservação permanente e que aconteça contrário à manutenção dessa área, ou prejudicial à manutenção dessa área, é configurado como crime ambiental. E como crime ambiental, nós sabemos, inclusive, que são crimes inafiançáveis. Então, a responsabilidade é tremenda, é absurda, tanto na questão econômica, né? Até podem dizer, mas a gente não paga IPTU sobre isso. Não, mas não é este o problema. O problema é ônus ambiental. E só para concluir, se fosse bom, o Anderson Cagliari e a empresa teriam ficado com eles, não teriam passado adiante, né? Então, realmente é um problemão ter propriedade numa área de preservação permanente, você não pode fazer praticamente nada nela. E se fizer, ainda pode ser entendido como crime ambiental. Perfeito, obrigado, Rafael. Deixa eu voltar a compartilhar a minha tela aqui, tá? E, pessoal, fiquem à vontade para mandar dúvidas ali. O Thiago, o Pedro, o Dr. Rafael estão acompanhando. Qualquer dúvida que venha aparecer durante a nossa live. Ô, Guilherme, posso já aproveitar? Claro. Vocês chegaram a tocar nesse assunto, mas como o proprietário ele, né, fez o questionamento, ele sugeriu de fazer uma liberar a assembleia virtual para fazer votação e alocação no pool, por onde ele achasse melhor, né, o empreendimento dele. Acho que o Dr. Rafael já falou, se quiser confirmar a questão da mudança, né, que houve em 2017. Desculpe, Thiago, não estava muito bom o áudio para mim. Tu pode repetir, desculpe. Com certeza. Eu vou aproveitar e já vou dizer a segunda pergunta. Eu tenho uma pergunta aqui de um participante, ele falou que queria que fosse votado uma assembleia virtual, para que ele pudesse fazer a alocação do empreendimento dele por fora do pool, que é o que a gente comentou, o senhor comentou agora há pouco tempo sobre a questão da mudança em 2017. E aí eu queria que o senhor falasse só sobre isso. Não, tranquilo. A questão da Assembleia Virtual, né, isso inclusive a gente vai ter que verificar, porque a própria convenção ela não dispõe sobre isso, né? Claro que uma Assembleia, toda Assembleia, ela realizada dentro de um rito legal adequado, ela vai ter seu fundamento jurídico, mas realmente ela é importante que haja uma alteração, talvez até na convenção lá do condomínio, possibilitando a realização de assembleias virtuais e regulando como que elas serão executadas. E, com certeza, não vai ser uma assembleia virtual com participação online de todos, e sim aquelas assembleias virtuais onde há um momento de apresentação dos temas e um momento de deliberação, né? Porque imagina 6.000 pessoas votando ao mesmo tempo, não é assim que penso que vai funcionar. Inclusive no STF, no STJ e nos tribunais, há esse tipo de reunião, esse tipo de assembleia, onde há um momento de deliberação, de troca de informações, apresentação de orçamentos, de propostas e tal, e depois um ambiente de deliberação onde as pessoas vão ter um link onde poderão votar, né, e ser votados. Tá? Não sei se respondi a questão, mas vai ser importante que isso seja regulado pelo condomínio de como vai ser efetuado. Mas o trabalho da associação está em lutar para que isso exista, porque não há nenhuma vontade,
né, em quem hoje detém a administração, em disponibilizar o voto, palavra e voto para todos os proprietários, né? Então, não há essa disposição hoje. Isso tem que ser meio que trabalhado a fundo com vocês, né, por vocês, né, por associação. E só complementando, viu, Guilherme e Pedro e Tiago, teve uma questão ali de um dos participantes, que é da Josiane Schneider, né? Temos força judicial, sendo que a nossa associação tem poucos participantes, ou seja, somos a minoria. Josiane, a associação, ela tem poucos participantes comparado a 6 mil, mas uma alteração na convenção de modo ilegal é um ato nulo. Então, o Guilherme sozinho, o Pedro sozinho, você sozinha poderia movimentar uma ação de anulação da convenção de condomínio. A grande questão é, a Josiane pensa, vou contratar um advogado, vou contratar um escritório para fazer uma ação anulando o condomínio eu sozinha. E esta é uma das forças da associação. Em coletivo, conseguem contratar profissionais para defender interesses de uma coletividade. E a questão também do desmembramento, mesma coisa. Desculpa interromper, Rafael, mas complementando sobre essa parte do coletivo, né, e sobre a associação, né, a associação, só lembrando, pessoal, ela não tem fins lucrativos. Então, todo o nosso trabalho aqui é voluntário, meu, do Pedro, do Tiago, dos demais conselheiros, de todos os participantes. Nós trabalhamos com trabalho voluntário, tá? E isso, por exemplo, para a ação de desmembramento, né, foi dito, foi aprovado, isso é uma associação sem fins lucrativos e a gente conseguiu gratuidade de justiça, que é uma ação por si só, e o Rafael me corrija se eu estiver errado em valores, mas que menos que 30 mil reais, devido ao valor da área, não custaria. Individualmente, né, acho que ninguém entraria com esse tipo de ação de desmembramento por causa do risco, né, de ter que pagar um valor tão alto. Mas sendo uma associação sem fins lucrativos, o Dr. Rafael conseguiu encaminhar para a gente uma gratuidade de justiça, evitando esse tipo de custo, por exemplo. Pode seguir, Dr. Rafael, desculpa interromper. Não, tranquilo. Muito, muito boa a tua intervenção. Sempre que tiver, vamos colaborar, porque o nosso objetivo é informativo, é comum. Então, vocês têm força, sim, porque ato nulo, né, ele pode ser discutido por qualquer um. E até eu ia complementar que a ação de desmembramento, né, que é arrancar aquela área lá de preservação permanente, que foi anexada de forma ilegal, na nossa opinião, ela pode ser movimentada, né, tranquilamente por um grupo que se vê prejudicado, porque aquela decisão é uma decisão que deveria ser unânime. Inclusive a alteração do projeto, nós temos, Guilherme, uma outra situação que eu me esqueci aqui, que é muito relevante. Eu até estou lendo e relendo várias vezes a incorporação e nós vamos pedir, Guilherme, a cópia da NB de áreas, da planilha de áreas da incorporação de 2014 e a planilha de áreas da incorporação de 2017, a da alteração. Por quê? Tenho praticamente certeza de que o restaurante, as salas, a loja e o bar eram áreas comuns antes da alteração de 2017 e viraram áreas privativas na alteração de 2017. Nós vamos conseguir confirmar isso com acesso às plantas originais do empreendimento e às planilhas de área. Mas esta situação, se realmente se confirmar, é extremamente preocupante, porque além da redução nas metragens dos apartamentos por conta do aumento dos novos apartamentos, ainda houve uma subtração da área comum, tornando essa área comum uma área privativa de exploração exclusiva da administração GTR. Isso, se confirmado, é muito grave. É muito grave, não é pouca coisa, não. Perfeito.
Bom, seguindo aqui para as nossas pautas, pessoal, um item adicional que a gente tem aqui, que foi muito falado durante a venda, né, em propagandas e mais propagandas, é o parque termal, né? Hoje a gente tem um condomínio que ele fica afastado aí do centro da cidade, né, fica próximo a Snowland, e junto com a venda, né, nos foi passada a informação de que a gente teria acesso, né, ao parque termal uma vez por semana. O empreendimento já está entregue há 2 anos, praticamente, e até agora nada de parque termal, né? O empreendimento, além das mudanças que a gente teve de projeto, né, teve uma redução clara, se a gente pegar fotos do material de marketing da época, por exemplo, de piscinas, né, teve uma redução clara de tamanho nessa área de lazer, né? E, enfim, a gente está atrás de alguma compensação que seja justa para os proprietários, devido a esse atraso, tá? Isso é uma das nossas bandeiras aí também. Tá? Seguindo aqui, pessoal, com relação às nossas pautas principais, tá? O que nós temos é isso, né? Colei o link do site da associação ali no chat da nossa live do YouTube, né? Quem tiver interesse em se associar, tá? É muito simples, né? É só acessar o site, a gente tem lá uma ficha para fazer download dos dados necessários, né, de cadastro necessários aqui, e com todos os documentos adicionais que a gente precisa. Vocês vão ver que a gente precisa dessa ficha assinada, porque a associação é uma coisa séria, né? Nós temos um CNPJ, nós temos uma contabilidade, né? Nós temos uma administração, a gente gere toda a parte financeira com responsabilidade, com transparência, com prestação de contas no centavo para quem quer saber, tá? Isso é muito importante, ainda mais que se a gente está pleiteando isso, a gente tem que dar o exemplo do nosso lado, né? Não adianta pleitear e não dar o exemplo também, né? O site também possui ali uma parte de dúvidas frequentes, né? Por exemplo, benefício em associar, né? E aí volto, né, às questões coletivas, né? Se alguém quer pleitear alguma questão individualmente, né, a pessoa entra com ação individual, mas coletivamente, que nem são esses casos que nós estamos citando, que são itens mais amplos, né, que afetam a todos nós, a gente acredita que a associação é o melhor caminho, né, dados do que é necessário para associar, a ficha, como eu comentei, alguns documentos, né, valor da associação, tá? Esse valor é de R$ 42,60 por mês. Por que a gente tem um custo, né? Para pagar nossa assessoria jurídica, para pagar nossa contabilidade, para pagar a parte administrativa para gestão de boletos, para pagar software de gestão financeira, para, por exemplo, né, cópias para processos jurídicos. Se não me engano, a gente teve um gasto de mais de R$ 1.000 só em cópias de documentos em Gramado para poder entrar com ações. São coisas que individualmente, né, a gente dificilmente teria condições ou até mesmo vontade e força para fazer, né? Por isso a gente foca aqui no coletivo, né? De novo, onde isso está empregado e associado, a gente tem descrito aqui, e mais detalhes sobre o escritório do Dr. Rafael também, que é quem nos presta assessoria jurídica, vocês podem ver no site dele, e informações adicionais sobre CNPJ, né, e presidente, vice-presidente e conselheiros, tá? Pessoal, em linhas gerais é isso. Tá? Não sei se fiquem à vontade para enviar dúvidas, né? Pedro, Thiago, Rafael. Só queria fazer um comentário ali, que teve algumas pessoas que estão aqui que são de outros empreendimentos, né? Tem pessoas que estão aqui que são do Bela Vista, são do Exclusive, do Buona, que são outros empreendimentos da Gramado Termas que também estão apreensivos com os seus investimentos, né? Porque realmente a Gramado Parques, né? Vamos botar assim, como uma empresa mãe, né, de todos os empreendimentos, ela realmente cometeu os mesmos atos, as mesmas irregularidades, não todas, né, mas a maioria. A mudança, vamos resumir, a mudança ilegal na alteração de condomínio e também a mudança nas áreas
reduzindo as áreas privativas e aumentando apartamentos sem anuência dos proprietários, reduzindo o patrimônio dos proprietários adquirentes, também ocorreu nos demais empreendimentos. No Gramado Termas ocorreu em março de 2017. Nos demais empreendimentos ocorreu em novembro, dezembro de 2019, né? Bem depois do lançamento, com muitas vendas realizadas. Mas tudo isso para dizer que tem perguntas ali, né, presidente, que tratam sobre o que essa associação cuida, né? Essa associação cuida do Gramado Termas, de todos os empreendimentos do grupo, e aí aqui eu deixo a palavra, né, de que não tem como esses voluntários que estão aqui, né, que já é uma dificuldade cuidar de um empreendimento, não tem como nem interesse e nem condições de cuidar de todos, né, Guilherme? Exatamente, pessoal. A associação ela é muito focada no Gramado Termas, né, que é o nosso empreendimento, e o empreendimento aí dos nossos 82 associados, né, e entendo que se existam dificuldades aí com os outros empreendimentos também, que daí, sei lá, sejam montadas associações à parte, alguma coisa assim, mas elas não estão relacionadas com a associação que a gente está tocando aqui, tá, pessoal? O nosso foco é no empreendimento, uma questão de foco, energia, e é o que faz sentido para os proprietários do Gramado Termas, né? Sobre os demais eu desconheço, tá, detalhes. Mais dúvidas, pessoal? Temos Ali, uma questão a respeito da matrícula, né, do registro em cartório dos apartamentos. A gente sabe que, como teve essa alteração de número de apartamentos, então houve um problema na liberação do Habite-se. Acho que o Rafael pode colaborar um pouco mais sobre essa questão. Posso sim. Inclusive, o problema foi mais sério, né, Pedro? Porque o primeiro empreendimento tinha 25 mil metros quadrados, o projeto de 2014. E o projeto de 2014, com 25 mil metros quadrados, também estava passível de não ter Habite-se, porque naquela área só poderia ter 15 mil metros quadrados. E a prefeitura aprovou e depois voltou atrás, dizendo que houve um equívoco na aprovação, autorizando 25 mil metros quadrados de área construída. Acabou com o empreendimento, com o aumento para 464 apartamentos, virou 30 mil metros quadrados de área construída. E teve uma ação, então, de obrigação de liberação do alvará, que a prefeitura disse que não ia liberar, e acabou que nós ainda não sabemos quem é que pagou, né? Mas houve o pagamento de mais de R$1.600.000 na compra de índices construtivos para poder aprovar os 30 mil metros quadrados que hoje lá estão, né? E também há questões aí relevantes de registro de imóveis, de multipropriedade, alteração de projeto, e tudo isso dificultou bastante o trabalho lá da empresa para poder fazer as matrículas individualizadas. E tem uma outra questão, né? Eles teriam que fazer em duas fases, né? Eles teriam que liberar escrituras de uma primeira fase, que eram 300 apartamentos, mas nós sabemos que foram entregues 309, e depois de uma segunda fase. Então, na nossa opinião, eles estão aguardando a conclusão plena e o Habite-se de todo o empreendimento, das 464 unidades, para verbar esse Habite-se de uma vez só em todas as frações, e aí fazer a transmissão das frações para os adquirentes. Mas é muito importante, Pedro, que cada adquirente leia e olhe a sua escritura que vai ser outorgada e compare com o contrato que assinou. Os adquirentes de março de 2017 em diante, aliás, até vou dizer mais, os adquirentes de abril em diante, porque nós localizamos um contrato de março de 2017, de 30 de março, após a averbação da alteração que estava com as metragens anteriores, né? Mas assim, os de abril de 2017 em diante não vão ver alterações, porque quando compraram, a incorporação já estava modificada. Mas os adquirentes anteriores a março de 2017 percebam nas suas matrículas e nas suas unidades a diferença entre o que compraram e a escritura que vai ser outorgada.
é gritante uma diferença de 36% de área reduzida. Não é só isso, né, Rafael? Anterior a 2017 também existem contratos diferentes, né? Como, por exemplo, a parte de gratuidade do Parque Termal. Então, tem gente antes de 2017 que deveria ter o acesso gratuito e não tem porque estão cobrando no condomínio, né? E tem gente que não tem essa gratuidade. Então, o que acontece aí, já respondendo uma outra pergunta ali do Jason, tá? Se a associação também representasse interesses individuais dos participantes, você não acha que aumentaria o número de sócios? O que acontece, Jason, é que cada um de nós tem uma situação que pode ser muito específica, tem uma variedade de contratos muito grande, né? As promessas feitas no momento da venda também diferem de uma pessoa para outra. Então, é muito difícil de fazer uma representação coletiva, endereço individual e coletivo, que a gente consiga mesclar esses contratos distintos. E aí, indo nesse caminho, a conclusão que a gente chegou como associação é que se a gente entrasse com uma ação pleiteando, né, por exemplo, algo financeiro, né, coletivamente pela redução diária e tudo mais, isso poderia se arrastar por muito tempo devido às diferenças de contratos dos associados, né? Então, o que a gente quer hoje com as nossas ações é o que a gente coletivamente consegue, né, enxergar que tenha unidade e uniformidade, vamos dizer assim, né? E, infelizmente, os contratos, né, hoje dos adquirentes não são uniformes e não são iguais. A gente viu que existem várias diferenças e peculiaridades. Tá? E complementando o que tu disse, né, Guilherme, também a associação ela foi criada exatamente com o objetivo de lutar por questões coletivas e não em questões individuais. Porque imagina, se a associação trabalhasse pela questão individual, o autor da ação deveria ser a associação. Então é impensável, né? Nós não podemos. E além da questão logística de que há pessoas... Veja, há pessoas que foram lesadas pela mudança na incorporação e há associados que são associados, mas também há associados que não foram lesados pela mudança da incorporação porque compraram após março de 2017. E esses adquirentes, na realidade, eles estão com a associação visando outros objetivos, que é uma transparência na prestação de contas, uma auditoria bem feita. Então, mesmo quem não foi tão prejudicado quanto os anteriores, busca na associação um amparo de ver-se representado nas discussões coletivas. Então, é importante dizer que a associação ela não é somente para quem foi prejudicado pela mudança no projeto. Ela é importante para todos os adquirentes do empreendimento, mas na questão das questões condominiais, né? Exato. Aí, voltando para as perguntas ali... vou até um pouco além, falando que a associação diz respeito tanto àquelas pessoas que compraram antes de 2017, como depois de 2017, como o Dr. Rafael falou, mas também para aqueles que têm o diferente perfil de objetivo com a adquirência deles, né? Tem alguns que preferem usufruir do empreendimento e outros que compraram para que se transformasse num investimento de longo prazo, né? De plano de aposentadoria, de repente, mas a associação também contempla todos esses dois casos, né? Pessoas anteriores a 2017, posterior a 2017, para quem quer usar o hotel, usufruir com sua família num plano de férias, e pessoas que compraram como investimento. Tiago, queria falar alguma coisa? Eu tenho só mais duas aqui que eu recebi. A primeira em relação à liberação para alugar fora do pool, anunciando onde achasse melhor. Isso aí tem a ver com a convenção de 2017, né? Acho que o Dr. Rafael pode só citar mais uma vez. E agora, uma outra questão em relação a uma maior transparência nas demonstrações do pool, os valores cobrados, todo esse tipo de valores, né, que a gente não tem. Como cobrar isso, né? A pessoa pergunta. Perfeito. Acho que as duas perguntas elas estão dentro de um mesmo assunto, que é o pool, né? E que originalmente, na nossa opinião, foi maltratado pela administração.
Por quê? Originalmente, quem comprou antes de março de 2017 tinha autorização para alocar livremente as suas unidades, né? E na alteração da convenção em março de 2017, houve a proibição da alocação pelo pool. E muito interessante que adquirentes anteriores, não, mas eu podia alocar, não, mas agora é proibido, agora você não pode locar, e se você locar, vai ser cobrado de você a taxa e tudo. Bom, essa questão do pool, ela é muito sensível e nós estamos tentando essa transparência e estamos tentando abrir esta caixa preta do pool, por vários motivos. Primeiro, originalmente era uma taxa de administração de 20% sobre a receita da locação. Como qualquer administrador de locação aí que cobra 10%, mas eles cobrariam 20% por ser hoteleiro, que tem um custo maior do que uma imobiliária normal. Ok, beleza, tudo bonito. De repente, 10% para as agências e 10% para a administração, poderia se pensar algo nesse patamar. Ocorre que eles impuseram uma regra que não tem nada a ver com esses 10%. Até o próprio Pedro aqui é um especialista, um estudioso das demonstrações de resultado do exercício, né? E a gente percebe ali nas demonstrações de resultado do exercício bitributações, a gente percebe taxas que não são claras, a gente percebe custos de marketing, a gente percebe situações que transformaram o valor de 20% sobre a taxa de locação em mais de 50% de retenções. E veja, se você, Thiago, locasse a sua semana e ganhasse 80% de locação e ficasse 20% de taxa de administração, você deveria pagar imposto sobre isso, correto? Sobre os teus 80%. Mas tu vai pagar o teu imposto conforme a tua regra tributária. Quem sabe até tu é isento. Quem sabe tu poderia ter 25, 30 cotas e ter uma hold e ter uma tributação diferenciada sobre isso. Então, a manipulação dessa questão do pool foi seríssima, foi unilateral, eles mudaram a regra sem conversar com vocês. E esse é o tipo de coisa que a associação mais discute lá no empreendimento. O empreendimento é dos proprietários. A incorporadora construiu, incorporou, lançou, foi lindo, e a partir de então ela vendeu para os proprietários. As regras têm que ser discutidas com quem adquire e não unilateralmente. Então, unindo essa questão do pool, né, das taxas, né, e também a questão da caixa preta da transparência, é uma das discussões que a associação ainda vai conseguir vencer, que é abrir essa caixa preta de onde está sendo gasto aquele valor enorme que aparece nas DREs de vocês e que também transformam uma taxa de uma semana no hotel de alto padrão em Gramado, um proprietário receber R$800, R$400. Será que todas as semanas, será que todos os apartamentos disponíveis à alocação estão dentro do pool? Será que os apartamentos da própria GTR estão dentro do pool? Será que a ocupação foi realmente aquela que transparece nas DREs? Tudo isso são incógnitas, tudo isso são dúvidas que nós temos e um dia, com muito trabalho, ainda serão esclarecidas. Perfeito. Vamos voltar para as perguntas aqui. Carla, tá muita coisa errada, pelo que eu vi, a associação acaba viabilizando a todos nós. Como fazer para se associar? Carla, no site ali, associaçãogtr.com.br, tem um botão de associe-se, tá? Aqui tem um formulário para cadastro e com os documentos necessários para que seja feita a associação, tá? Outra pergunta, agora do Dr. Rafael. Se a associação do Termas ganha essas ações, cria-se uma jurisprudência para os outros empreendimentos? Aí é contigo, Rafael. Na verdade, os empreendimentos até não precisam dessa jurisprudência, porque essa jurisprudência já existe. A alteração ilegal de uma incorporação imobiliária sem anuência dos adquirentes, isso é letra de lei, né? Então,
o artigo 43 da Lei das Incorporações prevê isso, e no Brasil todo tem discussões, já tem jurisprudência sobrando sobre esse assunto. Então, não necessariamente as discussões desse empreendimento vão ser favoráveis ou não. Ajudam, sempre ajuda, toda discussão ajuda, né? Toda decisão no mesmo sentido ajuda, mas são questões distintas. E veja, mesmo que a Associação Gramado Termas consiga seus resultados na associação, no Gramado Termas, isso não é auto-implementável nos demais empreendimentos. Cada empreendimento vai ter que cuidar do seu assunto e é inviável para essa associação cuidar de todos os assuntos. Perfeito. Próxima pergunta aqui. Deixa eu pegar uma aqui. Desculpa, pessoal, que tem bastante pergunta, então vamos pegando aqui. A associação representa os associados automaticamente ou precisa mandar procuração para cada um? Tá, era exatamente essa que eu estava lendo. Bom, não, a gente não representa automaticamente, tá? Isso foi algo que na Constituição, né, quando a gente fez a associação, a gente não criou uma cláusula mandato igual a GTR criou, né? Então, quem quiser ser representado pela associação em uma assembleia precisa mandar a sua procuração. Até porque uma das regras, né, que existem nas nossas assembleias são a procuração autenticada para o representante legal, né? Então, infelizmente, a gente tem todo esse processo de autenticação, né? Mas, e aí por uma questão de não ter uma cláusula mandato, a gente não representa todo mundo automaticamente, porque também a gente acredita que mesmo dentro da associação a gente pode ter vozes diferentes, né? E a gente está numa assembleia e um votar em A e o outro votar em B, né? Por mais que nós tenhamos muitos interesses em comum, em um momento de uma assembleia a gente pode ter alguma opinião diferente, tá? E a gente acha importante deixar essa liberdade. Deixa eu só tocar nesse ponto, Guilherme, mas não quer dizer que os associados não possam enviar uma procuração para toda e qualquer assembleia realizada no empreendimento, autorizando como outorgado os representantes, o presidente da associação ou determinada pessoa. Porque eu posso fazer uma assembleia, uma procuração para o fim específico de uma assembleia, mas eu também posso outorgar uma procuração para toda e qualquer assembleia daquele empreendimento, reconhecer firma nela e mandar para a associação e ver-se representado. Então, pode acontecer, tá? Nós criamos como o senhor bem disse, nós criamos isso para nós não sermos cláusula mandato, mas não quer dizer que os associados não queiram deixar isso pronto em confiança para a associação, deixar isso pronto para não ter que toda a assembleia ter que pagar uma procuração. Mas, ainda, nós estamos lutando para derrubar essa cláusula. Nós estamos lutando para derrubar a procuração automática da cláusula mandato e estamos também lutando para derrubar a obrigatoriedade de reconhecimento de firma nas procurações. E isso é muito interessante, presidente e demais, porque uma vez a associação que está lutando pelos direitos de todos os adquirentes, de todos os proprietários, determinada situação que já foi aceita pelos proprietários após março de 2017, por exemplo, a obrigatoriedade de uma procuração com firma reconhecida. Quem comprou após março de 2017, na sua convenção já estava isso lá, não pode reclamar sobre isso. Mas, junto com os demais, uma vez alterada a convenção de condomínio, essa cláusula há de cair e vai beneficiar também aqueles que assinaram após março de 2017, onde terão uma convenção muito mais adequada, uma convenção mais digna, uma convenção mais apropriada para vocês do que apropriada para a GTR. Posso ver mais uma pergunta aqui? Acho que faltou da gente comentar um pouco sobre a assembleia que teve, né, que nós estivemos presentes lá, e foram 4h30 de reunião, e foi a primeira assembleia que realmente a gente teve uma voz mais ativa, graças às interferências que o Dr. Rafael pôde colocar lá, representando, agora não me lembro quantas cotas, né, mas foi uma boa intervenção, deu uma voz ativa não só à associação,
como aos proprietários, né? Pode falar um pouco das suas impressões da Assembleia, senhor Dr. Rafael? Posso sim, obrigado pela pergunta, Pedro. A Assembleia, nós até, foi muito interessante, porque ela teve duas Assembleias naquele dia, né? Uma AGO, uma Assembleia Geral Ordinária, e uma AGE, uma Assembleia Geral Extraordinária. A AGO, a ordinária, ela visava algumas questões, por exemplo, ela visava a confirmação da administração por mais 2 anos no hotel. Por quê? Porque a lei fala que os mandatos podem ser de no máximo 2 anos. E eles alteraram legalmente a convenção de condomínio, se autoconcedendo, se autoempossando por um mandato de 10 anos. E a lei não fala isso, a lei fala que tem que ser de 2 em 2. Então eles foram obrigados a reconhecer, na minha opinião, um erro ali na Assembleia, que é ter que re-ratificar o mandado para mais 2 anos, e eles vão ter que fazer isso de 2 em 2 anos, né? E é interessante que, se tivesse votos ali suficiente para derrubar, poderia dizer, não, nós não ratificamos. E o que aconteceu naquela Assembleia Ordinária, né? Onde foram aprovadas contas, e foram aprovadas contas com base numa auditoria errônea, numa auditoria míope, né? Mas também foi trazido para aquela Assembleia uma previsão orçamentária para o ano que vem, que demonstrou ainda mais um equívoco na administração, que é a diferença sendo cobrada de forma errônea entre cotas por frações ideais. Então, tinha apartamentos que estavam pagando mais caro do que deviam, apartamentos que estavam pagando mais barato que deviam. E na previsão orçamentária do ano que vem, eles, então, manipularam a informação dizendo que houve uma economia geral de 11%. Mas, na verdade, alguns houve uma redução de 24% e outros houve uma redução de 7%. Então, havia muito equívocos, né? Tinha muito equívoco naquelas prestações de contas. Mas o interessante é que, quando começou a Assembleia, a primeira coisa que a gente bateu e nós tentamos derrubar foi a cláusula mandato. E eles começaram a Assembleia dizendo que não usariam a cláusula mandato e que a construtora votaria conforme a vontade dos presentes. Pois bem, na nossa opinião, e isso ainda nós vamos verificar na lista de presença e no relatório de votos, quem é que votou? Porque nós ainda, e de novo pela falta de transparência da administração, nós não sabemos quem votou no quê. Porque é impressionante, Guilherme, o Thiago não estava na Assembleia, né, Thiago? Não, né? Mas o Pedro e o Guilherme estavam na Assembleia e muitos do que estão aqui falando ao lado, aqui no chat, também estavam. E é impressionante como a voz no auditório era uma e a votação era outra. Nós imaginamos que eles, no início da Assembleia, já tivessem contado os votos e percebido que eles teriam mais votos que o necessário para aprovar o que queriam e, por isso, puderam abrir mão da cláusula mandato. Isso ainda vai ser esclarecido. Bom, a Assembleia, então, da AGO teve as contas aprovadas por conta desses votos que a gente ainda vai descobrir de quem que são. Porque não pode uma Assembleia, como vocês falaram, eu sozinho, Guilherme, não sei se vocês perceberam no fundo, muitas das pessoas que estavam no fundo eram funcionários recepcionistas da organização da Assembleia, que eles mandaram sentar lá no fundo para fazer número, para fazer volume, porque não tinha tanta gente assim. Não sei se vocês perceberam. Se não me engano, tinham 46 ou 47 pessoas, se eu não estiver errado nesse número, mas mais que 50 não eram presentes, né? Em termos de associados, tá? Fazendo uma conta, a gente tinha aí em torno de 70 a 80 cotas, ou seja, mais do que todas as pessoas juntas. E eu tinha 42 procurações. Exatamente, só tu tinha 42 que tu tava, mais um outro proprietário que tinha 20 e tantas, né, mais um tinha 2, então a gente tinha mais ou menos esse número, mas a gente, em termos de representação, chegava a mais ou menos 15% dos votos, ou seja, né, tinham pessoas na Assembleia que tinham muitas cotas, tá, isso é um fato, é matemática, tá, o que a gente quer entender, né, e aí estamos aguardando aí a lista de presença, assim como
a lista de como cada um votou, de entender assim, nossa, só pessoas com muitas cotas apareceram lá, porque tinha pouca gente, né? Vamos combinar, quase 5.000 proprietários aí, não tinha nem 50 pessoas lá, tá? Enfim, vamos ver. A segunda, e aí, então, foram aprovadas as contas e aprovados os orçamentos, mas penso que a vontade dos ali presentes seria de não aprovação, né? Mas tudo bem, vamos ainda abrir mais essa caixa preta. A segunda Assembleia, Pedro, foi a Assembleia Geral Extraordinária, onde se discutia, né, eles tentaram discutir mais aberrações, né? Por que mais aberrações? Porque eles tentaram levar uma espécie de compensação, e aí nós batemos de frente, que compensação é essa? Compensando o quê? Não é compensando a mudança do projeto, não é compensando a anexação da APP, não é compensando o atraso, sei lá o que eles estavam compensando. Mas o relevante nessa discussão é que eles estavam tentando alterar o uso e fruição de uma área comum de cerca de 500 metros quadrados do empreendimento, com uma decisão dos presentes. E os presentes, digamos que tivesse ali 200 cotas representadas no total ali. São 200 cotas de 6.000 cotas. Para você alterar o uso e fruição de uma área comum de 6.000 cotas, você teria que ter o voto de 4.000 proprietários. Porque a mudança e fruição de uma área comum requer quórum qualificado dentro de um condomínio. E eles estavam tentando incluir isso. E eles também tentaram incluir a aprovação de uma trilha ecológica, e essa trilha ecológica, ela ia caminhar paralelo ali à área de preservação permanente. Eu vou me dar a permissão aqui de novamente compartilhar uma tela para delinear. Estão vendo a tela? Sim. Sim. Tu consegue ver o meu mouse andando também? Sim. Tá. A trilha ecológica que eles estavam tentando aprovar, ela viria aqui até aqui. Bom, em primeiro lugar, vocês têm 16 hectares, 160 mil metros quadrados de área de preservação permanente na propriedade de vocês. Eu sou proprietário rural, digo para vocês que dá para fazer muita trilha ecológica em 16 mil metros quadrados, dá para fazer uma aqui e outra aqui, dá para brincar um monte, para fazer arborismo, tudo. Essa trilha que eles estavam tentando aprovar, que fazia este movimento aqui, que não faz o menor sentido, era uma trilha que você só poderia olhar para a direita, porque para a esquerda ia ter o enorme muro do Parque Termal. Ia ser uma trilha feia pra caramba. Mas por que eles estavam tentando aprovar uma trilha ecológica com esta linha aqui? Para poder justificar a manutenção desta APP, desta matrícula anexada ao empreendimento. Do tipo, olha, mas inclusive a Assembleia aprovou uma trilha ecológica nessa área, como é que a Assembleia não quer esta área? Como é que a Assembleia não quer essa matrícula, né? E nós conseguimos, então, também, naquela Assembleia, com muita discussão, inclusive com uma discussão muito relevante, eu acho que a Marinelva, é a arquiteta que estava, se ela confirmar isso ali no chat, eu agradeço, se é a arquiteta que estava ali na Assembleia, mas a gente conseguiu não aprovar. Conseguimos demonstrar, inclusive com alguma dificuldade, porque tinha membros, inclusive do Conselho, que tentaram fazer esta aprovação, e o Conselho, eu vou me permitir, Guilherme, uma parte aqui no Conselho, que tentaram aprovar e deliberar naquela reunião de qualquer jeito. E nós fomos muito fortes, eles viram, então, que realmente seria uma situação inadequada para aprovar ali, e conseguimos que não fosse deliberado esta discussão dessa aprovação dessas alterações, que seriam mais algumas associações irregulares feitas, né? Mais algumas modificações irregulares feitas.
Mas eles estavam, então, tentando, numa assembleia com meia dúzia de gato pingado, porque, Guilherme, quando se discutiu a AGE, muita gente já tinha ido embora. Muita gente. Na verdade, assim, o ponto da AGE sobre alterações, né, vamos lá, são compensações que foram explicadas, né, e depois tiraram a palavra compensações porque não sabiam, não quiseram formalizar, na verdade, o que estavam tentando compensar, né. Segundo ponto, foram apresentadas 5 compensações. Eu não vou entrar no mérito se elas são boas ou ruins, tá? Porque elas têm que ser analisadas cada caso por cada pessoa. Só que ao final da apresentação das 5 compensações, apareceu um número de 30 milhões de reais, tá? Só um pouquinho. Da onde que tu tirou esse número de 30 milhões de reais de compensações, né, sem uma justificativa, né? Então, as coisas, elas entraram de uma forma estranha, chegaram com um número extremamente alto no final, né? Tipo, por exemplo, uma compensação apresentada era desconto de 20% para proprietário no restaurante e nos bares. Só que, ao mesmo tempo, na mesma assembleia, e aí vocês podem pedir um vídeo para assistir, foi dito que era muito importante que o proprietário usasse o restaurante para aumentar a receita de restaurante. Então, assim, é complicado, né? Outras compensações ali de alterações de área comum, aí é de âmbito individual, de cada um se é bom ou ruim, né? E aí eu vou falar por mim, se dependesse de mim individualmente, olhando sem ter todo esse contexto que eu sei, parquinhos para as crianças. Eu tenho 2 filhos pequenos, uma de 1 ano e um de 5. Excelente, perfeito, mas do ponto de vista de outra pessoa, né, que vai lá para descansar, que não quer barulho, os parquinhos eles estão do lado de alguns lugares, de alguns quartos, e isso vai gerar barulho. Então é uma questão individual, cada um. Mas da forma que foi exposto, né, ficou complicado de encaminhar a aprovação. Ó, chegou um de 5 anos que está pegando minha orelha aqui, tá? É importante isso que você disse, Guilherme, que é a posição de um proprietário de um condomínio, de uma unidade em condomínio. O proprietário de uma unidade em condomínio, ele tem que perceber que ele vive em condomínio. E ao viver em condomínio, as decisões têm que ser democráticas e coletivas, não podem ser individuais. Inclusive, foi um absurdo, e aqui eu falo a palavra absurdo, dentre tantos outros, eles dizerem lá no condomínio, lá na Assembleia, que a aprovação do chimarródromo foi feita, a instalação do chimarródromo, porque alguns proprietários manifestaram a vontade de ter um chimarródromo no empreendimento. Alguns proprietários manifestaram a ideia de ter um chimarródromo instalado no empreendimento, e isso forçou todos os proprietários a gastarem 17 mil reais para ter um chimarródromo, que foi uma mudança na fruição de uma área comum, vai causar custo de manutenção nessa área comum, porque o chimarródromo, ele vai ter uma área que, em primeiro lugar, onde ela está instalado, será que é um lugar adequado? O quórum foi respeitado? Aquele custo, 17 mil reais para um balcão e para a torneira, eu sei que fui simplista nisso, mas será que esses 17 mil reais é caro ou barato para essa obra? Nada disso as pessoas deliberaram. E a palavra aqui do presidente Guilherme foi maravilhosa, no sentido de que uma determinada decisão para ele seria fantástica, mas ele entende que vive em um condomínio. E vivendo em um condomínio, as decisões têm que ser por maioria, quórum qualificado de 2/3, unanimidade. É isto que é um condomínio. E o que a GTR ainda não entendeu, e nós estamos fazendo um esforço para que entenda, é que o condomínio não é dela, o condomínio é de vocês, o condomínio é dos proprietários. Quem tem que decidir sobre aquilo são os proprietários e não a empresa. Até porque hoje os proprietários são majoritariamente os proprietários do empreendimento, e me parece que a empresa tem bem menos cotas, algo em torno de 250, 300 cotas que tenha, e os proprietários são muito mais numerosos. Então, vocês é que têm que decidir o destino do empreendimento de vocês de forma democrática, respeitosa e respeitando, em última análise, as regras e leis que existem lá de votação e de quórums.
Pessoal, acho que a gente tem que encaminhar aqui os 5 minutos finais para perguntas. Acho importante a gente deixar um contato, né, para quem tiver mais dúvidas, né? Então, assim, a gente tem um e-mail da associação, contato@associaçãodetr.com.br, tá? Para dúvidas gerais que vocês tenham. Se for alguma dúvida de alguma questão daí que não seja de associação e seja individual, a gente pode encaminhar sem nenhum problema para o Dr. Rafael também analisar e responder, tá? Vamos responder mais umas 2 perguntas, pessoal, para a gente dar encaminhamento. Vamos lá. A associação defende também os interesses daqueles que adquiriram suas frações após 2017. Meu contrato é 2018, ainda não recebi meu apartamento. Sim, né, a gente defende o interesse aqui dos proprietários, de forma coletiva, né, no que entendemos, né, e aí associados, que é bom para o nosso empreendimento, né, e a gente parte do princípio que para ser bom tem que ser feito da forma correta, né, e a forma correta é seguir as regras, seguir as leis e a gente poder executar as coisas para que a gente possa fazer o nosso empreendimento ficar melhor. Próxima pergunta. Tinha aparecido uma pergunta antes que eu não respondi porque eu não consegui ler a tempo. Não sei quem postou ali, Pedro. Apareceu na tela. Essa, presidente. Vamos lá. Como fica a situação de quem comprou a unidade através da cessão de direitos de um proprietário que comprou em 2015? O que vale é o teu contrato, né? E aí, Rafael, se me corrige se estiver errado, na hora que ocorreu a cessão de direitos, inclusive tu deve ter pago uma taxa para a GTR de 2 a 3% para validação e transferência desses direitos. Isso no teu contrato, por exemplo, está escrito 300 unidades e agora tem 464, né? O que vale é o teu contrato, ainda mais que esse contrato foi transferido e a GTR foi remunerada, inclusive, para essa transferência. E complementando o teu comentário, quando você adquire direitos, então houve uma cessão de direitos, você recebe todos os direitos e obrigações do cedente. Se você recebe todas as obrigações e recebe todos os direitos, toda aquela lesão que foi causada ao cedente também é causada ao cessionário, aquele que adquire. E é importante que, quando você for fazer a sua escritura de compra e venda, lá em Gramado, você verá que o contrato que você recebeu os direitos é de um apartamento menor do que a escritura que vai te ser passada e você vai poder exigir essa compensação no momento adequado. Então, porque você adquiriu um contrato anterior a 2017, onde tinham 300 apartamentos, o apartamento, a área comum era bem maior que a atual, e você vai receber uma escritura de um apartamento menor. E como bem dito também pelo presidente Guilherme aqui, a Gramado anuiu com essa cessão, ou seja, ela anuiu que você recebesse todos os direitos do cedente. Próxima pergunta. Acho que esse é o convite, né, que a gente tem que estender, né, o Guilherme? É um convite a conhecer a associação, é um convite a conhecer o trabalho, e uma das questões que ocorreu, que surgiram, foi a questão da representatividade. Sim, isso aqui está quase aquele filme 300 de Esparta, né? É um grupo que está lutando contra, como é que é o nome? O Xerxes, aqui, que é o Rodrigo Santoro, né? Mas é um grupo forte, é um grupo unido, um grupo bem fundamentado, que está lutando contra um gigante. E até recebemos um desaforo, né, Guilherme, numa contra-notificação, e que foi dito também na Assembleia, que a gente é só 1%. Mas vai ser uma formiguinha que vai morder esse elefante. Pessoal, o ponto é que, assim, nós realmente somos apenas 1%, tá? Mas o esforço para reunir as 82 pessoas até agora foi gigante. A gente vai continuar se esforçando para cada vez ter mais associados para um bem, né? E a gente está falando de um imóvel aqui, ou quem tem mais cotas, várias cotas, né, de imóvel. Gente, isso é algo que daqui a pouco fica para o resto da vida,
né, fica para filho, né, então a gente tem que cuidar bem do que é nosso, né, e o que acontece é que para a gente poder cuidar bem, a gente tem que saber o que está acontecendo lá dentro, abrir as caixas pretas, né, ver por que alguns contratos foram feitos, e conseguir fazer o melhor possível aí do nosso empreendimento, para que a gente possa ir lá, aproveitar com prazer, ou botar para um pool para alugar, ou daqui a pouco quem quer alugar isso separadamente fora do pool, porque o pool, né, e aí não estou falando de pandemia, a gente sabe que na pandemia, né, todo ramo hoteleiro sofreu, mas em momentos do ano passado, fora de pandemia, pagou já muito pouco, tem muito desconto, né, uma caixa preta realmente tem que ser aberta e a gente tem que fazer aí o que for possível para abrir essa caixa e para melhorar o que é nosso, né? Guilherme, tem essa questão do Marcos Vargas, que eu destaquei ali da lista, que ela é muito relevante na última parte da pergunta ali. Falta entendimento prático. Será que uma decisão, mesmo que errada, é válida? E eu me permito já responder. Todo ato, ou ele é nulo ou ele é anulável, tá? E um ato que não é discutido ao longo do tempo, enquanto ele não for discutido, ele é vigente. Enquanto ele não for anulado, ele é válido. Então, se vocês aqui, representados pela associação, que são, a associação não tivesse discutindo as mudanças ilegais ocorridas no empreendimento, quiçá nunca isso seria discutido até um determinado momento em que essas mudanças se consolidariam no empreendimento e seria absolutamente impossível mudar depois, porque implementaria uma trilha ecológica, porque implementaria uma série de discussões, causaria uma discussão muito grande entre os condôminos, aquilo que eu quero e o que eu não quero, e nós estamos fazendo um grande trabalho de pegar as coisas que são erradas e transformar elas em coisas certas. E a segunda questão que nós estamos trabalhando muito, que não sejam feitas mais coisas erradas no empreendimento. Teve um outro comentário ali, dizendo que oxalá um dia a administração assuma o hotel, assuma o empreendimento. Eu devo dizer que há associações no Brasil, existe um caso até em Gravatal, onde a associação assumiu o empreendimento face à quantidade de equívocos que a administração estava perpetuando, né? Mas não é o objetivo, até porque são todos voluntários, não é o objetivo da associação assumir o empreendimento, e sim ser um grande fiscalizador desse empreendimento para que a administração seja feita e praticada da melhor maneira possível. Neste momento, não há nenhum golpe de Estado, né, presidente? Não há nenhum golpe de Estado sendo tramado aqui, né? De forma alguma, né? Já temos bastante trabalho sem ter que administrar o empreendimento, né? Imagina se tivesse que administrar. O que a gente quer é que as coisas sejam feitas da forma correta e transparente, pessoal. Né? Esse é o grande resumo, assim, né? Porque indo nesse caminho, não tem erro. Não tem erro. O Marcos Vargas aqui ratificou a minha informação. É o Termas de Gravatal, o hotel que com muito gosto eu uso, lá do Kleber, que é o animador lá do Termas de Gravatal, um cara muito sensacional. E sim, o Termas de Gravatal, desde 1983, é administrado pela Associação de Adquirentes. Obrigado pela confirmação aí, Marcos. Presidente, temos 1h40 de live. Nós tínhamos estipulado 1h30. Exatamente. Bom, pessoal, vamos deixar aqui o registro. Quem quiser mais detalhes, né, pode entrar em contato conosco. Tá? contato@associaçãogtr.com.br. O nosso site também tem muita informação, www.associaçãogtr.com.br. Se vocês quiserem, né, nos mandar dúvidas, fiquem à vontade. Se quiserem pedir contato de WhatsApp ali por e-mail, a gente também adiciona para dar mais detalhes individualmente para cada um, tá? E a gente está à disposição aí para tirar dúvidas, para a gente conseguir fortalecer a associação aí e ao mesmo tempo melhorar o nosso empreendimento, tá? E quanto mais associados, melhor. Quanto mais pessoas dispostas a fazer esse trabalho voluntário, melhor também,
tá? A gente sempre está em busca aí de ajuda, enfim, novas pessoas aí para a nossa associação. E, Guilherme, podemos ter um compromisso aqui de fazer mais lives dessa, porque eu penso que a gente teve um alcance de 60, em média 60, 70 pessoas, e que todos esses vão ser formadores de opinião quanto à importância dessa associação para defender os direitos coletivos, né? Eu penso que a gente pode estipular e mais adiante ter novas conversas como essa, né? Sim, podemos sim, tá? A gente pode estipular que pode fazer uma live, temos que ver uma periodicidade para isso, né? Não vai ser toda semana, porque senão eu vou ter problema aqui em casa, né? Mas assim a gente pode fazer com mais recorrência esse tipo de live. Essa foi a nossa primeira, né, pessoal? Inclusive aqui no nosso entrosamento aqui para a gente manipular a pergunta, mandar para um lado, mandar para o outro, nós estamos aprendendo, né? Obrigado, Pedro, obrigado, Thiago, né, pela participação e pela ajuda aí também. E é isso, pessoal. Acho que com isso damos encerrado a nossa live. Rafael, Pedro, Thiago. Obrigado, desejo boas festas para todos e que fique o contato então da associação e também nos grupos de WhatsApp, Telegram que a gente usa para poder se comunicar. Somos bem acessíveis e somos dispostos a melhorar o empreendimento e ouvir cada um de vocês. Divulguem, né? Aproveitem, já que essa é a primeira live, para que outras tantas aconteçam, que tenham mais dúvidas, que tenham mais interesse, né? Para a gente também se motivar a continuar buscando essa parceria. Pessoal, eu agradeço a atenção de todos. A gente aprendeu um pouquinho a interagir nesse mundo virtual. Mais uma vez, eu reforço a ideia de que a associação está aí para representar o interesse dos associados, aquilo que é melhor para a gente. Não importa a idade do contrato, se você acha que precisa de uma ajuda, entre no site, converse com a gente. Desejo boas festas a todos e dizer que, nesse pouco tempo que a associação existe, ela já conseguiu bastante progresso. Acredito que estamos no caminho certo. Quanto mais associados, melhor. Uma boa noite aí a todos. Tá? E de minha parte, dando a palavra final aqui, agradeço a confiança depositada pela associação no nosso escritório e também mantida, né? Porque você depositar confiança, depois você pode sacar a confiança, mas agradeço a confiança mantida no nosso escritório. Penso que a gente, a cada passo dado, a cada posição alcançada por essa associação, realmente a gente vai conseguir moralizar, veja, a palavra é moralizar o empreendimento, moralizar a administração, tá? E realmente esse é o trabalho dessa associação e nós, do escritório jurídico, estamos aqui apostos para defender os interesses de todos e também responder esclarecimentos aí dos adquirentes que está já associados logo. Nós mantemos, né, Guilherme e demais, um grupo de WhatsApp somente da associação com discussões extremamente ricas, extremamente produtivas, né, com muito foco em questões positivas e proativas. Nós mantemos esse grupo lá que é dos fundadores, dos sócios da associação. E todos aqueles que se associam são convidados a integrar esse grupo de pessoas que discutem com muita propriedade os interesses coletivos. Então é isso, pessoal. Acho que dou por encerrada aqui a nossa live. Tá? Muito obrigado aí pela participação de todos que assistiram aí até o final. Bom, obrigado e boa noite para todos, pessoal. Boas festas. E a live vai ficar gravada para quem quiser depois divulgar nas redes sociais. Um abraço, Thiago. Um abraço, Pedro. Abraço, Rafael.